eu quero chamar a atenção aí da família, eu quero chamar a atenção do vovô, da vovó, do papai, da mamãe, titi, titia, todo mundo, porque a gente sabe, né? E aqui nós sempre prezamos e preservamos a verdade. Jesus nos ensinou que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E a gente vê aí essa cultura da mentira sendo proliferada aí. E as mentiras contadas pelos pais, elas podem causar efeitos negativos na vida dos filhos. E muitos estão fingindo que não veem. Então, ainda que sejam aquelas mentirinhas consideradas pequenas, justificáveis, as mentirinhas brancas. Então, é sobre isso que nós vamos conversar agora com a psicóloga Isadora Moreira. Isadora, bom dia, Deus te abençoe. Como vai? Tudo bem com você? Tudo jóia. Alegre, contente, sorridente? Sim. Então tá certo. Isadora, a gente tem esse quesinho aí, assim, dentro da gente, já de estarmos propensos à mentira. E isso é desde bebês, né? Bebê já manipula a mamãe, papai lá, quando chora, porque sabe que vai receber o carinho, ele chora só para estar no carinho, né? Assim, vai fazendo isso aí. Mas ser aquele mentiroso, contumaz, assim, isso é o exemplo herdado ali, adquirido com o papai e com a mamãe, já dentro de casa, nessa primeira sociedade? Sim. A gente tem que entender em primeiro momento que o lugar onde a criança fica, maior parte do tempo, é em casa, com os pais, com o educador, com alguém que está ali, e na escola, né? Então, são as duas instituições nas quais elas passam a maior parte do tempo. Então, o que elas vão aprender, o que elas vão conseguir ir se adaptando à sociedade é através daquilo que elas vão aprendendo em casa ou na escola, né? E aí, assim, quanto mais mentiras elas forem ouvindo, mesmo que sejam essas pequenas, elas vão ter um resultado dentro do comportamento delas, né? E aí a gente precisa ter um cuidado para que isso não se torne algo, né, maior, que venha aí ter um prejuízo socialmente dizendo. E aí a gente vai pensar, Isadora, que, por exemplo, muitos pais, eles vão pensar assim, mas a criança, ela não entende, a criança, ela ainda não está tão, não tem esse nível de maturidade para saber se é mentira, se é certo, se é errado. Não, já tem que ensinar na base ali com todas as forças possíveis, né? Sim, o pensamento é exatamente esse, né? A criança não entende, então não tem problema falar dessa maneira, mas as pessoas, elas não compreendem que a criança, ela entende, a única diferença dela para nós é a forma de entender. Então, eu posso falar a verdade para a criança de uma forma lúdica, de uma forma que ela vai entender aquilo, e não necessariamente ter que mentir para ela, né? Então, a gente tem que ter esse equilíbrio. Eu posso falar com a criança todas as coisas? Sim, mas eu tenho que ter o cuidado de como falar para que ela possa compreender aquilo. Então, de novo, a gente volta naquela famosa frase, né? Não é o que se fala, mas como se fala. Exatamente. Não é verdade? Porque também a gente sabe que boa parte dos nossos comportamentos, eles vêm, né? O nosso aprendizado, ele é por imitação. Sim. A gente é essa repetição. Então, se a criança vê ali, o telefone tocou, alô, gostaria de falar com o Sérgio. Não. Fala que eu tô aí, não. Não é isso? Sim. Ela vai entender que aquilo ali é aceito, é aprovado, e dali ela se sente autorizada a replicar, exatamente, independentemente do contexto. Sim, exatamente. E aí entra aquela questão, quando a criança ela repete aquilo, ela é de alguma forma punida pelos pais. E aí entra todos aqueles outros comportamentos, né? Que aí a criança fica sem entender. Peraí, mas você pode e eu não? Sim. Você fala e eu não falo? Mas qual que é a diferença? Exatamente. E aí, quando a criança ela já consegue falar dessa maneira, mas você disse, por que eu não posso dizer? Os pais ainda se sentem ofendidos, porque a criança aí ela é punida de novo, exatamente. Né? Aí, porque questionou a autoridade porque questionou, dos pais. Sim. E aí a criança ela fica perdida, né? Porque, afinal de contas, o que eu posso, o que eu não posso? O que eu devo, o que eu não devo? E aí ela vai fazendo comportamentos em cima de comportamentos inadequados e sendo sempre punida. E aí vem a agressividade da criança, vem a autoestima que fica lá embaixo. Então vamos falar aí sobre essa relação aí, causa e efeito nesse quadro aí? Sim. Então, você falou aí sobre agressividade, eu peço a produção para ilustrar aí essa agressividade, de que forma isso se manifesta na vida aí da criança,
já observando aí esse hábito da mentira? Então, a agressividade, ela pode vir, né, no comportamento da criança por várias possibilidades, várias coisas que pode acontecer, pode gerar ali uma agressividade na criança. Falando dessa agressividade dentro, né, da mentira, que é o tema atual agora, a criança, a partir do momento que ela mente, porque ela tem ali um exemplo, né, da mentira, ela vai mentir, ela é punida, ela tende a ficar agressiva, porque ela fica confusa do que ela deve, do que ela não deve fazer. Até a forma de sustentar a mentira provoca, né? E aí começa, a agressividade é uma forma que a criança tem até de se defender daquilo que está acontecendo. Né? Ela não sabe como lidar com aquilo, então ela usa o comportamento dela para comunicar o que está acontecendo. A falta do bom argumento, aí já gera agressividade para poder se impor, né? Sim, exatamente. E aí entra essa questão do manipular, né? Às vezes a gente vê crianças de 2 aninhos batendo, fazendo uma coisa que a gente fala, gente, como que pode essa criança estar fazendo isso? Mas aquilo que ela está fazendo não é uma manipulação, mas é uma forma que ela tem de se comunicar. Né? A criança ela não sabe falar como eu, como você, como nós adultos. Então, o que ela faz? Ela fala no comportamento. E aí, às vezes, a gente vê esse comportamento e a gente pune, né? A gente vai ali e tenta trocar aquilo dali. Mas se ela não fazer com o comportamento, com o corpo, como que ela vai falar? De que forma ela vai se expressar? De que forma ela vai né? se expressar? E, normalmente, ali a gente também já entra na condição que ela está repetindo também. Ela está refletindo algo que ela já... Por exemplo, já recebeu, tem aquele videozinho assim, não fala sobre mentira, mas fala sobre um comportamento, e eu acho assim, muito interessante. Uma menininha, lourinha, pequenininha assim, ela falando, 1, 2, 3, deu por nojo, não é isso? Uhum. Aquilo ali, ela estava expressando um comportamento que ela ouviu essa expressão várias vezes, então ela só replicou, né? Exatamente, e é isso mesmo que acontece no comportamento da criança. Em alguns momentos a gente acha até engraçado, né? Nossa, que bonitinha, a gente vai lá e o que a gente faz? A gente reforça aquele comportamento. Aí papai e mamãe tá vendo, olha que bonitinho. Exatamente. Como é que você falou lá com a titia lá aquela hora que você estava desrespeitando o papai? Fala lá com a titia Isadora lá, como é que é isso? Peraí que agora eu vou filmar aqui, a Carol lembrou bem. E aí o menino falou, opa, me dei bem nessa daí, tô bem na fita, vai dar certo. Agora também ela se sente nesse efeito nessa relação causa e efeito, ela se sente também estimulada ou aprovada a desrespeitar as regras, né? Sim. Porque se ela vê o pai que falou aquela mentirinha do telefone, ufa, deu certo, fiquei livre, ela vai falar, isso serve para mim. Então ela vê também um ganho nisso, né? Na verdade, isso se torna algo normal, né? É algo que é tão visto pela criança, aquilo dali vira uma... Né? É o dia a dia da criança que ela vê aquilo dali como normal. Então, por exemplo, mentir, fala que eu não estou, né? Essas mentirinhas assim, isso para ela é normal. Então, dificilmente tem como a gente... dificilmente tem como a gente ir ali e reprovar aquilo dali de alguma maneira, sendo que a gente faz aquilo o tempo todo. Então, para a criança, aquilo dali é normal. E até porque a gente pode pensar, estender um pouquinho essa parte aqui, quando a criança ela sai da infância e já entra ali na sua adolescência, né? Que é onde esses absolutos ali são formados. Então, ela vai sempre ter esse contraste ali. Peraí, mas eu sempre... fui aprovada nisso por A ou mais B. Então, agora, eu já sou homem, já sou mulher, né? Ainda que sejam meninos, né? No corpo de homens e de mulher. Aí vão para poder... Eu tenho que me beneficiar. Aí fica sempre nessa lei ali do menor esforço, né? Do ganho pessoal. Exatamente. E aí é que está o problema, né? Porque começa lá de pequenininho, 2 aninhos, que é quando a gente acha que não tem nada a ver. Só que esse não tem nada a ver, isso vai virando um processo. E aí vai chegar na adolescência e essa criança começa a ter problema na escola, começa a ter problema nas relações sociais dela, porque ela começa a fazer essas mentirinhas e o outro, talvez, que esteja ali se relacionando com ela, não vai aceitar aquilo dali. E aí começam os problemas sociais. Né, dessa adaptação social, isso não se evidencia já só ali na adolescência.
na infância também já se estabelece ali de uma maneira muito clara para quem vive e convive até com, por exemplo, no ambiente escolar, tá ali. A criança, naturalmente, ela é retirada ali do meio, não é? Exatamente, aí entra novamente a questão da punição, né? A criança, o adolescente, ele vai estar sempre sendo punido porque é algo que a sociedade não aceita, né? Mas e que ali, a sociedade... E com detalhe, são pares, né? São iguais que às vezes isolam aquela criança. Também de uma maneira, vamos pensar, considerar a imaturidade, já fazem essa seleção natural. Né? Sim, exatamente. Mas para quem está ali falando a mentira, repetindo a mentira, também não sabe, está entendendo como uma nova punição, né? Sim, exatamente. E aí, se a gente não parar nesse momento e não começar a trabalhar com isso, a tendência é que isso vá só piorando. E aí a gente vai entrar, por exemplo, na mitomania, né? Que é uma doença. E aí já é uma doença, não é algo, não é uma mentira contada. Já é uma doença, é uma forma que a pessoa tem de que ela vai falar mentiras compulsivamente. Ela é ciente daquela mentira, mas ela não consegue mais parar de fazer aquela mentira. E ela precisa fazer um tratamento psicológico para começar a trabalhar com isso. Então, assim, a gente percebe que é algo que começa ali na brincadeira, vai levando, mas que isso pode trazer, né, muitas outras coisas. E aí a gente pode ver como desdobramento também essa natural, né, mas extremamente prejudicial, insegurança, né? Sim, a insegurança. Porque o que acontece? A criança, ela começa a ficar insegura. Né? Ela mente porque ela está aprendendo a mentir e aí vem aquela insegurança também. Então, por exemplo, se o pai fala com ela assim, olha, se você não tirar uma boa nota, você vai apanhar, né? Você vai ficar de castigo. Então, ela já começa a ficar insegura. Às vezes, a criança ela até consegue fazer aquela atividade. Ela até domina. Ela até domina, mas pelo medo que já é gerado, pela aquela insegurança, ela não consegue lidar com aquilo. Né? Então, vem o medo, vem a insegurança e vem um ciclo de emoções negativas que vai atrapalhar ela no desenvolvimento. E com o passar do tempo, torna-se para aquele indivíduo ali já de criança, adolescente, jovem, adulto, ali aquela disciplina ali de empilhar pratos, né? Sim. Então, tudo que se cobra, ela se vê como uma resposta, uma defesa emocional já primária ou primeira, a mentira. Sim. Aí é uma mentira para sustentar a outra e sempre vive nessa, achando que está sendo vigiado o tempo todo. Exatamente. E aí vai se tornar um adulto, né, que não sabe receber um não, vai se tornar um adulto que tem dificuldades em lidar com as coisas negativas mesmo que vai aparecer durante a vida, né? Então a criança ela não pode errar, porque se ela errar ela vai ter uma punição, ela quando adulta ela vai reproduzir esse comportamento, então eu não posso errar. E aí quando tem adultos que quando erram, quando perde alguma coisa, ele entra em crise, porque errar para ele é algo que é anormal, ele não pode errar. Né? Porque são mentiras contadas, né? Você não pode fazer isso, você fazer isso vai acontecer aquilo. Então você vai processando aquilo de uma maneira e seu comportamento vai dizendo aquilo o tempo todo. Até porque a gente está sempre em busca de aprovação, aceitação e amor o tempo todo, né? E aí isso na infância, qual que é o problema? Que na infância, quando os pais cobram dessa maneira equivocada, a criança passa a fazer pelos pais e não por elas. Né? E aí tem aquela questão do prazer, a criança não tem mais prazer, então a criança vai para a escola porque o pai quer que ela vá para a escola, porque ela tem que ir para a escola, porque ela tem que tirar uma boa nota, então aquilo dali não é mais prazeroso, e aí é quando a criança começa a ter, né, dificuldades na aprendizagem, começa a ter dificuldade no comportamento, porque já tem uma pressão tão ali emocional em cima dela que ela não consegue mais lidar com isso, ela não faz mais porque ela gosta, mas porque ela precisa preencher a expectativa que é do pai. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.